Vou convidar o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o senhor Adalberto Maluf, que está aqui, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando sobre armazenamento, né? A gente viu as apresentações sobre o crescimento das renováveis, a intermitência do setor elétrico, inúmeras soluções, mas eu estou aqui para falar de carro elétrico, né? E tem muito a ver. Provavelmente os veículos elétricos vão ser uma das mais importantes formas distribuídas de armazenamento de energia, né? Porque, em tese, a gente está falando, esse mês foi o segundo mês que a venda de carros elétricos passou 1.000 unidades, elétricos puros, 100% elétricos, né? Então, agora entrou no ritmo 1.000 carros elétricos por mês no Brasil. Quem sabe o ano que vem a gente vai para 2.000, vai para 3.000. Então, em tese, eu vou ter um monte de baterias pequenininhas, né? A associação, hoje ela tem já 16 anos, a gente saiu de 30 para 110 associados, né? Então vem crescendo muito em função da consolidação desse ecossistema, que vai muito além do carro elétrico, né? O carro, a infraestrutura de recarga, a energia renovável, o aplicativo, a solução, o novo modelo de negócio. Então a gente tem cada vez mais um crescimento grande, né? Já há muito tempo a gente fala dessas grandes tendências que estão mudando muitos negócios, da internet das coisas, do blockchain, inteligência artificial, e nos nossos setores, 3 grandes tendências, né, associadas à economia compartilhada, que não param de crescer e que se aceleraram muito durante a pandemia. Então, a mobilidade como um serviço, Mobility as a Service, né? Um jovem hoje não quer mais comprar um carro elétrico, não quer comprar um carro, né? Não quer comprar nada de carro, o jovem quer um serviço e mobilidade, né? A energia como um serviço, e por que não dizer, em pouco tempo, o Charging as a Service, né? A infraestrutura de recarga como serviço. Uma frota de caminhões, hoje o cara não compra a frota, ele terceiriza essa frota, né? Então, o Trucking as a Service, né? Todos os componentes do bem de capital. Então, a gente já está falando dessa revolução há muito tempo, do carro elétrico no centro dessas mudanças tecnológicas do setor elétrico, a descentralização, a digitalização, e o carro elétrico ocupando cada vez mais um papel, seja porque ele é um ativo muito valioso, com muita tecnologia, né, que as pessoas têm, dispõem, seja porque ele faz parte dessa grande tendência. Então, a gente está lá, por exemplo, a geração distribuída, né, uma das que mais cresce. O ano passado foi a fonte número 1 de potência do Brasil, foi a geração distribuída solar. Então, você está gerando na tua casa, o residencial tem algo como 50% ali de simultaneidade, né, se for comercial um pouco mais, uns 60%, 70%. Então, o excedente que você gera na energia e eventualmente não vai colocar na rede, porque você pode ser taxado por isso, você pode armazenar no carro ou numa bateria de segunda vida, né? Então, a gente usa esse excedente que teria da geração distribuída, que você coloca numa bateria, né? Como o Rodrigo mostrou da EPL, os storages ocupando muito desses espaços, e ao fazer isso, o carro elétrico, em tese, poderia cumprir essa função, porque você vai estar na tua casa, no horário de pico o carro tira a rede para você não pagar uma tarifa maior, né? Então, a gente já vê isso ocorrer, né? Por exemplo, o caso aqui lá da Aldo, né? Então, lá no horário de pico, que ele tem uma taxa maior, ele tem um monte de pacote de bateria lá que tira o centro de distribuição dele da rede naquele momento, né? Se imaginar que eu posso ter uma frota de 1.000 caminhões, 100 caminhões, com 250 kWh. Então, eu estou falando de containers e containers daqueles storage de bateria. No horário de pico, por exemplo, a prefeitura tem caminhão de lixo. O caminhão de lixo ele não precisa estar rodando no horário de pico, né? Tem trânsito, ali realmente não precisa. Ainda mais se ele for elétrico, ele pode rodar à noite, que é mais silencioso, flui melhor. Aí no horário de pico, por exemplo, São Paulo, que tem um problema muito grande com a rede de distribuição na zona sul de São Paulo, né? Eles falam que a zona sul de São Paulo pode colapsar a qualquer momento, né? No verãozão lá, quando todo mundo liga o ar-condicionado, a zona sul de São Paulo entra numa situação difícil. Tem vários projetos grandes de pacotes de baterias de storage para a zona sul de São Paulo, mas ainda não conseguiram sair do papel. Aí eu tenho um cara que tem 20 caminhões elétricos na zona sul de São Paulo. Se eventualmente a gente mudar essa garagem dele e permitir com que ele, como caminhão, esteja pronto pelos estímulos tarifários, pelos estímulos que a rede elétrica faça, de estar pronto para disponibilizar aquela energia V2V no tal do horário de pico. Então, cada vez mais a gente vai ver
o carro elétrico sendo pensado e planejado dentro desses atributos de flexibilidade da rede, seja a nível do sistema, seja a nível local, né? Em tese, hoje o Brasil não permite ainda o veículo elétrico. Isso é até um tema interessante, Rodrigo, para a gente tentar entender o porquê do ponto de vista técnico, né? Se o mundo inteiro permite hoje que o veículo elétrico jogue energia para a rede, a gente acabou de homologar os inversores híbridos. Pensa só, eu tenho lá na minha casa, eu tenho um sistema de geração distribuída. Eu jogo a geração distribuída pelo inversor e jogo para a rede. Se eu conecto o meu carro elétrico nesse mesmo inversor e jogo essa mesma energia para a rede, qual é a diferença técnica de elétrons indo de um lado para o outro? Nenhuma. Né? Mas por que o carro não pode jogar energia para a rede e o sistema solar pode? Né? Um gerador, motor gerador, num shopping, vai faltar energia, tá? Você tem lá o gerador. Né? Isso, na verdade, eu não entendo, Rodrigo. A gente no debate pode até falar sobre por que derruba até o sistema solar, né? Que também, não, assim, tecnicamente, eu não sei se não existe uma tecnologia já hoje, né? Você gera a energia na tua casa, caiu a rede e desliga o sistema solar. Mas se eu estou gerando, por que eu não posso pelo menos consumir essa energia ali internamente? Ah, mas se você jogar na rede, for uma manutenção, né? Você pode ali ter um problema de segurança. Beleza, né? Mas o mundo faz isso, então provavelmente já existe uma solução tecnológica e, na nossa opinião, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o carro elétrico vai ocupar muito desse espaço distribuído de energia, né? De uma rede cada vez mais integrada, você vai ter o carro elétrico, você vai ter muita renovável distribuída e o armazenamento, seja ele com baterias novas, seja ele com a bateria de segunda vida, que é hoje uma grande tendência mundial, né? Eu sou da BYD também, a gente montou já grandes projetos de storage com bateria de segunda vida lá na China, no mundo, né? Hoje fábricas grandes de reciclagem, né? Então a gente vai ver o V2V ali na parte inicial, ali na distribuição, né? Depois vai ter os storages, os Energy Storage Systems e, por que não, um Energy Storage de segunda vida, que vai estar sendo aplicado e, eventualmente, até uma terceira vida, né? Fazendo ali regulagem de frequência, de voltagem em subestação. Né? Então, você vê, por exemplo, um projeto nosso lá da BYD com a CPFL e o CPQD. Né? Basicamente, a gente usa a bateria ali de 100 a 80, quem sabe até uns 75%, ela fica no veículo, 10 anos, né? Normalmente a garantia para um carro leve é 8 anos, para um veículo pesado é 10, 12 anos. Então, ele vai ficar ali. Aí depois, quando ele cai para 80% da capacidade inicial, 75% da capacidade inicial, para uma operação de ônibus urbano não funciona, porque ele tem 250 quilômetros, sai 6 da manhã, 5 da manhã e volta meia-noite. Se ele tiver que parar 8 horas da noite porque faltou esses 30%, o cara vai ter que ter outro ônibus. Então ele dificulta, mas a bateria tem 70%, a bateria é 50% do valor do veículo. Né? Então a gente reutiliza isso na segunda vida, né? Você usa depois ali, pelo menos ali dos 80 até os 30, mais 50%, né, dessa bateria, desse projeto. Como eu citei aqui, o projeto nosso lá no CPQD, né, inclusive foi responsável por desenvolver um BMS novo, né, um BMS criação nacional, para usar essas baterias nas diferentes aplicações. Você pode ter depois pacotes para usar em empilhadeira, você pode ter pacotes para usar em sistemas off-grid de solar, né? E, em tese, depois dessa segunda vida, então a gente está falando 10 anos lá, 10 anos aqui, depois você vai reciclar, porque esses minérios hoje valem muito dinheiro. Eu lembro quando a BYD inaugurou a maior fábrica de reciclagem de lítio do mundo, né, lá na China, de vários componentes da bateria, eu tinha certeza que era uma pegada ambiental, né, porque a gente estava começando a vender na Europa. Eu falei, a Europa, economia circular, deve ter demandado. A gente perguntou para a China, pô, legal, vocês fizeram a fábrica de reciclagem, alguma pegada? Não, a gente fez porque o preço do lítio subiu muito e é mais barato, é 70% mais barato reciclar do que comprar novo. Então é uma questão econômica, né? E essa reciclagem vai vir. Então você vê aqui o exemplo desse projeto nosso lá com o CPQD, com a Unicamp, com a CPFL, né? Você separa as baterias, depois você consegue ver aquelas que estão ali mais próximas, que têm condição de uso, você coloca todas, monta ali. Foi criado um BMS novo, né, feito pelo CPQD, ali para poder gerenciar esse sistema, e você já tem os protótipos aí de segunda vida já sendo usados. A gente tem lá no laboratório, a Unicamp tem, acho que lá no CPQD já tem funcionando, né? Lá no laboratório do CPQD também. Então, assim, são soluções que estão aí.
A gente tem hoje carros elétricos que estão chegando ali nos seus 8, 10 anos, os primeiros, né? Infelizmente a curva só cresceu nos últimos 2 anos, né? A gente passou de 1.000 unidades agora em junho, aí caiu um pouquinho e agora em setembro. Então agora que vai o mercado de BEVs, elétricos puros a bateria, crescer, mas eles já saíram de 6% do total dos híbridos elétricos vendidos, foram para 16% e agora já estão em 27%, 28%. Então, quase 1/3 dos híbridos elétricos vendidos são BEVs elétricos a baterias. Então, certamente esse processo da segunda vida de energia, né, do potencial que o Brasil tem. A gente está falando de algumas das maiores reservas de todos os minérios estratégicos dessa revolução. E lítio, a gente tem muito lítio de boa qualidade, mineral, Minas Gerais. O ano que vem começa aquele projeto da Sigma, acho que é o ano que vem já, né? Já começou já, né? Começou agora, mas 2023 eu lembro que irão chegar numa capacidade lá de produção enorme, 2,3 bilhões de investimento. A gente tem reservas no Goiás, tem no Ceará, você tem ali um corredor, e todos os outros minérios. Níquel, grafeno, os minérios raros, para os ímãs permanentes, para o BMS. Quer dizer, o Brasil tem tudo. Hoje, infelizmente, a gente só exporta uma boa parte desses minérios, né? Então, é muito importante quando a gente vê, por exemplo, a proposta do BNDES, né, e todo o trabalho que o BNDES já fez de nacionalização progressiva, lá atrás com a eólica, que foi muito bem sucedido, com a solar, que também foi bem sucedido, né, em parte, o setor não conseguiu avançar ali em função de outras questões, e agora, provavelmente, o tema da bateria surge. A gente tem conhecimento instalado no Brasil de altíssima qualidade, então a gente vê aqui pelos patrocinadores, pelos expositores, está falando de uma PHB, está falando de uma WEG, né, Tesor, está falando de algumas das empresas líderes a nível mundial que podem ser protagonistas desse processo. Então, ao mesmo tempo que a infraestrutura de recarga cresceu, e ela é ainda uma infraestrutura de recarga muito baseada em carregadores lentos, né? A gente saiu lá de 1.500, vai chegar, quem sabe, até uns 2.500 no fim desse ano. Pelo menos agora, finalmente, estamos colocando carregador rápido, né? Tem carregador de 40, 80, 100 kW, carregadores DC, né? Então amplia-se muito essa velocidade de recarga, mas é algo para a gente deixar para o debate. Eu ainda não consigo entender muito bem o porquê, né, projetos de V2V, veículos elétricos, não podem colocar energia na rede. Eu lembro quando a BVE teve uma reunião com o deputado Lafayette de Andrada, relator do Código Elétrico brasileiro, que acabou não acontecendo, né, porque eles só pegaram o capítulo da geração distribuída e aprovaram a Lei 14.300 do Marco Regulatório, mas a gente apresentou lá artigo 164, 184, não lembro, que fala, é proibido o veículo elétrico jogar energia na rede. E todo mundo se perguntou, mas por quê? Não sei, não sabemos. Lá atrás, quando criaram o Código Elétrico, alguém colocou isso lá e está lá e até hoje ninguém mudou. Eu entendo um conservadorismo natural que você vai ter para lidar com temas que não podem errar, né? Você não pode criar uma solução correndo e colocar lá. Você está falando do sistema elétrico brasileiro, né? Você está falando de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, claro que é uma coisa que a gente precisa planejar com muito mais calma, mas à medida que a gente cresce essa infraestrutura de recarga, né, homologamos agora a possibilidade dos inversores híbridos. Então, você ter o V2V é um ativo importantíssimo, estratégico para o país. Né? A apresentação do Rodrigo, a gente viu ali todas as questões das intermitências e várias variáveis que trazem para o planejamento elétrico que são muito complexas, né? Você precisa ter. Hoje, claro, você já prevê, você põe um radar ali, uma câmera, você sabe se vai chover, se não vai chover, se vai ter vento, não vai ter vento. Você sabe o nível dos reservatórios hídricos. Então, o Brasil tem uma malha de renováveis incrível, ela é complementar, né? Muito sol de dia, muito vento à noite, chuva, biocombustível, sol, extremamente complementar, né? Quando tem um, não tem o outro. Então, é um processo sem volta. Acho que a gente vai ter que lidar o mais rápido possível esse tema do Charging as a Service, né? Então, até hoje também, a resolução 1000, né, do final do ano passado, ela foi muito positiva no sentido de dizer, olha, para recarga de veículo elétrico não é só concessionária que tem um monopólio. Isso foi maravilhoso, deixou claro na lei. Qualquer pessoa que fizer um ponto de recarga de veículo elétrico pode vender energia. Não é monopólio da distribuidora. Maravilha, abriu-se um leque. Agora, isso vai ser cobrado como um serviço
ou como um produto? A energia é um produto? Vai pagar ICMS, igual combustível? Vai recolher ICMS na base, como combustível? Ou é um serviço? Porque além da energia tem o aplicativo, tem a solução. Aí não paga ICMS, paga ISS. Né? Então a BVE acabou de contratar um escritório de advocacia grande para fazer essas análises, esses tal. Imagino que até o fim do ano o estudo está pronto, a gente deve divulgar. Isso vai nos ajudar a subsidiar um pouco desse debate CANEL. Né? A gente quer entender um pouco melhor CANEL, quais são esses cenários futuros para que os nossos associados possam se posicionar. Então a gente está falando já de um ecossistema muito robusto, com muitos atores, de todas as partes da cadeia, desde fabricantes, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? Veículos leves, pesados, ônibus, caminhão, infraestrutura de recarga, cidade inteligente, infraestrutura, né, em condomínios. Então, a gente está falando de um ecossistema muito legal, muita gente pronta. Né? Espero que, à medida com que a ANEEL também avance em algumas regulamentações que precisam ser feitas lá da Lei 14.600, do Marco Regulatório da Geração Distribuída, porque a taxação da geração de energia distribuída começa em janeiro. Né? Agora, a regulamentação, que tinha 6 meses ali pela lei para a ANEEL colocar, que traria alguns benefícios, ainda não ocorreu. Mas a gente também não pode esquecer da Lei 14.120, que trouxe lá as diretrizes dos benefícios ambientais. Então, a geração distribuída, o veículo elétrico, eles trazem benefícios ambientais, sociais, econômicos, que precisam, de alguma maneira, também serem melhores debatidos pelo formulador para que a gente possa trazer isso para o setor de qualquer maneira. Muito obrigado.